Essa mulher, ela é chefe de um dos estúdios com mais bala na agulha, mais grana. E esse estúdio detém o direito de várias IPs. E por conta da ideologia dessa mulher, Tony, ela pegou essas propriedades intelectuais e vandalizou. Ah, não, sério? Encheu de feminismo interseccional. Propaganda. Encheu de propaganda política. Encheu de wokeísmo. Ah, não, aí ele extrapolou. E essa mulher foi demitida desse estúdio. Não, meus queridos heróis. Não estou falando de Kathleen Kennedy. Ou Vitória Alonso, não. Não estou falando dessas mulheres aí, não. Kathleen Kennedy pode sair fora da Lucasfilmes ainda esse ano. Será? Mas não é dela que vamos falar aqui nesse vídeo. Como é que é? Vamos falar de Jennifer Salk, a ex-cabeça da Amazon Studios MGM. Depois da vinheta, vamos falar da demissão dessa mulher da Amazon Studios MGM. Roda a vinheta, pois está no ar Heróis e Mais. Está no ar, Heróis e Mais. Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais TV. Eu sou Tony Blake. E eu sou Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais além da cultura pop pra você. Meus queridos heróis e heroínas, Jennifer Salk é a boss, era a boss da Amazon Studios. Ela é responsável por todos os sucessos da Amazon Studios. Sim. E todos os fracassos também. Ele é gostoso, você sabe. Mas ele é bolsonarista. Mas ele me pega de jeito. Mas ele é um macho tóxico. Eu vou te falar uma coisa. É só a gente não falar de política. Ficar se pegando e tudo se acerta. Mas ele não fez o L. Para, bicha. E teve um fracasso em especial que essa mulher não quis colocar a mão, graças a Deus. Lá na matéria Bounty Comics fala o seguinte: em 20 de setembro de 2022, novo relatório afirma que o Prime Video abandonou uma série de TV do Conan, o Bárbaro, por causa da masculinidade tóxica. Pra quem não sabe, produtores como Jennifer Salk, eles têm poder de veto, muitas vezes ali numa produção, numa Pelo amor de Deus, é ela que manda. Quando você tem um certo poder de veto por obras que... IPs, né? IPs que são compradas ali, você diz, não, eu não quero, vamos trabalhar nesse personagem só em séries, ou vamos fazer um filme desse personagem, ou então, não, vamos ficar com essa IP por enquanto. Ele é muito tóxico. E vamos mudar, por quê? Por conta da minha ideologia. Esse vídeo aqui vai provar, principalmente para essa galera aí, que ainda acha que os executivos não têm ideologia, não tem coração, que os executivos querem só ganhar dinheiro. A gente vai trazer aqui uma fala da Jennifer Salk que prova que ela fez o que fez por questão ideológica e não por financeira. Mas antes da Jennifer Salk, vamos colocar aí o vídeo da menina, de uma chefona, a Keller Burke, falando que ela quer 50% ela pretende 50% do conteúdo LGBT na Disney. Tá aí a fala dela. I'm here as a mother of two queer children, actually, one transgender child and one pansexual child, and also as a leader. And that was the thing that really got me, because I have heard so much from so many of my colleagues over the course of the last couple of weeks, in open forums and through emails and phone conversations. And I feel a responsibility to speak, not just for myself, but for them, to all of us. We had an open forum last week at 20th where, again, the home of really incredible, groundbreaking LGBTQIA stories over the years, where one of our execs stood up and said, we only have a handful of queer leads in our content. And I went, what? That can't be true. And I realized, it actually is true. We have many, many, many LGBTQIA characters in our stories, and yet we don't have enough leads and narratives in which gay characters just get to be characters, and not have to be about
gay stories. And so that's been very eye-opening for me. And I can tell you, it's something that I feel perhaps had this moment not happened, I as a leader and me as my colleagues would not have focused on. And going forward, I certainly will be more so. I know that we will be, and I hope this is a moment where, shoot, the 50% of the tears, sorry, are coming. We just don't allow each other to go backwards. Meus queridos heróis e heroínas, só um recado rápido pra você. Um recado rápido e importante. E com 2 dicas. 2 dicas. A primeira, inglês. O inglês é super importante para você, não só no sentido pessoal, para você ter acesso à língua universal. Poder ler os textos na língua original, por exemplo, Senhor dos Anéis, você tendo a condição de ler em inglês é muito mais interessante, porque é a língua do nosso querido professor Tolkien. Além de que com o inglês você pode melhorar os seus ganhos. E falando sobre grana, você também pode ganhar dinheiro usando a internet que você está usando para assistir a gente. Faz como essa moça aí que tá aí, ó, aparecendo para você. Ela ganhou 20 mil reais em pouco tempo com as dicas que o Tom Dimas deu para ela. Ela colocou em prática e conseguiu 20 mil reais e tá trabalhando até hoje. Vai lá, o Tom Dimas ensina você a ganhar em dólar, por exemplo. Ganhar 6 vezes mais do que o real é bom demais, né? Porque uma pessoa normal ganha R$1, você tá ganhando 6. Aqui, ó, comentário fixado. 2 produtos especiais para você. Voltando a Jennifer Salk, ela não quis fazer o Conan, pois era tóxico demais. E é irônico que a intenção da Amazon era ter o seu próprio Game of Thrones, que é um mundo que é quase tão bárbaro quanto o de Conan, e cheio de temas adultos e controversos. Vocês lembram que foi isso que foi dito a respeito de Anéis de Poder também, não é? O Jeff Bezos queria o seu Game of Thrones. Eu quero o meu Game of Thrones, só que com o Senhor dos Anéis. Vocês lembram disso? Só que antes, Tony, do Alvo Ser o Senhor dos Anéis, teve outra obra que a Amazon quis transformar no seu Game of Thrones, mas no meio do caminho tinha uma pedra chamada Jennifer Salk. No meio do caminho tinha o wokeísmo. A gente está falando de A Roda do Tempo. Eu comprei o livro, o primeiro livro, comecei a ler, porque acho que já estava na primeira temporada, ia para a segunda temporada, só que eu dropei porque as informações que eu tive da série eram as piores possíveis e eu gostei do que eu estava lendo e vou continuar lendo, vou comprar todos os livros. Você não quis ter raiva, passar raiva. Eu já estava passando raiva com Anéis de Poder, a adaptação porca que a Amazon fez. Só que o Marcos, membro aqui do canal, nosso amigo, conhece a obra original e também assistiu a série. Tá para vir ao ar a terceira temporada e olha o que o Marcos fala sobre essa adaptação de A Roda do Tempo da Amazon Prime. Também de Jennifer Salk, no Poder. Pois bem, a primeira e mais gritante das mudanças feitas em relação aos livros é em questão do protagonista. Enquanto nos livros o protagonista, em especial, é o Randall Thor, e junto dele estão os seus 2 amigos, Perrin Elbara e Matt Colton, né? E você tem outros personagens ali também de destaque, que é a Egwene e a Nynaeve. A série, ela coloca a Rosamund Pike, né, a personagem da Rosamund Pike, a Moraine, como se ela fosse a protagonista dessa série. A própria legenda coloca ela, porque obviamente ela é a maior atriz, tem mais cachê, e nisso você já dilui um bom percentual dos acontecimentos do livro, porque no primeiro livro, e especialmente no segundo, a Moraine não tem tanto destaque assim, mas eles precisam forçar a atriz porque ela também é produtora executiva. Outro problema é que você tem a questão do dragão. O dragão, né, é um ser... É uma pessoa com poderes extraordinários que existiu lá na época das lendas, e ele era um homem e, portanto, sua reencarnação também é um homem, porque você tem toda uma ligação com o Saidin, que nesse universo você tem o Saidin e o Saidar, que são é uma única fonte de magia, mas ela é dividida em masculino e feminino. Então, o Saidar é feminino, o Saidin é masculino. O Saidin foi corrompido na época das lendas pelo Tenebroso, que é o ser maligno lá, o boss final. E nisso eles me colocaram que o dragão poderia ser qualquer um, poderia ser homem e mulher. Isso já na primeira temporada, onde
o protagonista, né, o Randy Altor, mais uma vez, ele é diluído disso para eles darem um destaque exacerbado para a Egwene e para a Nynaeve, sendo que elas têm seu destaque no primeiro livro, porém o livro ele acompanha muito mais o Rand, então o Rand já ficou completamente de fora em vários aspectos, e toda a questão dele ser um dragão meio que perde o peso, até mesmo essa ideia dele do dragão ser uma mulher também perde o peso, porque no final ia acabar sendo ele, e você tem todo um desfecho na luta final, onde ele meio que salva todos ali com o seu poder do dragão, partindo terra, criando tempestades, Camba 4, e aí eles simplesmente limitam isso também pra colocar as mulheres salvando o dia ali e corrompendo completamente a questão da tessitura, que é a forma de conjuração de magia ali, né? As mulheres praticamente morreram quando começaram a fazer uma conjuração conjunta, algo completamente fora das regras do world building. E aí nós vamos para a segunda temporada, que deveria ser focada na questão da caçada à trombeta de Valéria, e eles simplesmente misturam enredos. O enredo do Randy não fica muito bem explicado, a Moiraine também fica jogada porque mais uma vez era uma personagem que não tinha tanto destaque, e eles resolveram colocar a Rosamund como protagonista, e mais uma vez o Randy fica limitadaço, e pelo que eu sei, a terceira temporada está praticamente ocultando, ou melhor, cortando partes do terceiro livro para irem já pro quarto livro. Um absurdo. Vocês viram aí o que foi que o Marcos Alexandre falou. Ele é um dos consultores aqui do Heróis e Mais. E o cara simplesmente sabe de tudo sobre lore, de fantasia. Então, cara, a gente assina embaixo. Porque mesmo não consultando o Marcos, a gente só viu notícias ruins sobre a Roda do Tempo. Exatamente. A adaptação, principalmente relacionado a isso, a adaptação. E ao wokeísmo na série. Agora vamos para Anéis de Poder. Vamos começar aqui com investimento apenas em comprar os direitos. Segundo a Forbes, a Amazon Studios comprou os direitos do Senhor dos Anéis para a série por 250 milhões de doletas. 250 milhões de dólares, e não foi pouca coisa que compraram não, tá? Não foi pouca coisa que compraram, porque eles até pincelam o Silmarillion. Exatamente. Entendeu? Foi dito aqui por pessoas que faziam parte marketing. Que faziam parte do marketing da Amazon. Foi dito aqui, ok? Então, eles compraram os direitos dos 3 livros com os apêndices, Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, As Duas Torres, O Retorno do Rei e também O Hobbit. E, como o Tony falou, lembrou muito bem, eles podem pincelar outros textos também. É muita grana, gente, pra comprar só uma besteira. Só o apêndice. Compramos só o apêndice. Fala sério. Pra cima de Moar. Aí, Tony, o que a Jennifer Salk fez? Contratou 2 amadores, incompetentes e inexperientes para serem os showrunners dessa série, que é considerada a série mais cara de todos os tempos. Além disso, de contratarem amadores ruins, dispensaram um dos grandes conhecedores. O maior conhecedor de Senhor dos Anéis de todos os tempos, que poderia ser um grande consultor. Um acadêmico, o nosso querido Tom Shippey, que saiu da produção após ver a merda que ia ser Anéis de Poder. É o que a gente acredita. Não é confirmado, mas pelo amor de Deus. E quando ele olhou e falou assim, não dá. Contrataram uma especialista em assuntos feministas da academia, ela diz entender sobre Tolkien, sobre o Senhor dos Anéis. Não foi contratada oficialmente, mas ela estava ali nas entrevistas e tudo mais. É como se ela realmente fosse a substituta do Tom Shippey. Os rumores é que ela foi contratada, né? Mas fazer o quê? O que acontece é que Anéis de Poder tem feminismo interseccional, a diversidade desnecessária em Senhor dos Anéis, porque a gente está falando de um mundo onde tem várias raças, então já seria diverso o suficiente. Só que o que eles querem é essa diversidade politizada, entendeu? Colocaram o Elfo Negro, a Anã Negra e transformaram a Galadriel numa girl boss, numa Mary Sue Karen. Palavras da própria Grace Randolph, que é uma comentarista cheirosa lá dos Estados Unidos. Orcs que queriam apenas viver seu mundo em paz. Orcs pai de família. Entendeu? E claro, para coroar toda esta merda que a Jennifer Salk fez, o romance de Galadriel com Sauron. Presta atenção, meu querido herói. A declaração de Jennifer Salk. Repare bem, né? Repare bem.
o que a cultura woke fez com a maioria das produções hoje e produtoras, como Disney, como Amazon, gigantes do entretenimento. A cultura woke traz essas mulheres empoderadas para trabalharem e elas destroem simplesmente tudo que a gente conhecia como bom. Elas corrompem. Olha só o que ela falou aí na entrevista à Variety. Em 2024, Jennifer Salks fala o seguinte: grandes produções de gênero com apelo global e grandes filmes de ação para o público masculino, sabemos que essas fórmulas funcionam. Há muitos dados para comprovar isso. Mas a ideia é: vamos sair e quebrar barreiras com filmes protagonizados por mulheres e ver o que acontece. E isso já está acontecendo. Você tem o filme de Anne Hathaway, The Ideas of You, com Nicholas Galitzine. 50 milhões de pessoas só na janela de lançamento. Deve ser muito mais agora. Eu acho que isso foi um verdadeiro, não um alerta para nós, porque estamos só crescendo e avançando. Mas para os outros foi tipo, espera aí, estamos com algo muito grande nas mãos. Presta atenção, meus queridos heróis e heroínas. Presta atenção. Isso aqui é para provar para essas pessoas que os executivos, eles têm dados que confirmam o que a gente sempre fala aqui. Jennifer Salk, nessa fala, lá na Variety, em 2024, provou que ela sabia que os produtos que ela tem para rapazes, para o público masculino, é o que faz sucesso. São os produtos de ação, ok? Aí ela falou, mas nós não vamos investir nisso. Vamos investir nas mulheres e ver o que acontece. O que aconteceu? Flop depois de flop. Ela dá um exemplo desse filme da Anne Hathaway. Só que esse exemplo é uma falácia. Porque essa é uma história de romance. E é isso que a maioria do público feminino, eu falo a maioria porque tem muita mulher que gosta de ação, fantasia também, ok? Só que a maioria do público feminino gosta desse tipo de romance, gosta desse tipo de produto. Romance e tudo mais. Triângulo amoroso. Exatamente. Nesse caso aqui, uma mulher mais velha namorando com um rapaz mais novo, aí tem uma complicação ali. E ela mistura as coisas. Não foi isso que ela fez em Anéis de Poder. Não foi isso que ela fez em Roda do Tempo. O que ela faz é esses produtos que são produtos que fariam sucesso para o público masculino e um público já determinado, já estabelecido, o que ela fez foi transformar aquilo em feminismo. Foi transformar aquilo em wokeísmo. Tá aí, gente. Ela, a cabeça do estúdio, a executiva mor, fez tudo isso que fez por conta de ideologia, cara. Não é dinheiro, não, velho. E a principal obra que todo mundo, todos os holofotes estavam focados era Anéis de Poder, cara. E ela conseguiu fazer com que essa série não ganhasse um prêmio. Fosse um flop. Fosse abandonada pela maioria das pessoas que estavam assistindo ali. O pessoal dropou a série. A série é uma vergonha. É chacota, virou chacota. Ela conseguiu aceitar com que roteiristas colocassem a Galadriel e o Sauron como um par romântico. Mas ela queria isso, Tony. Ela queria. Porque ela queria isso, exatamente. Vocês entenderam? Agora foi demitida. A notícia da demissão é essa aí, não é isso? Fundador da Amazon Studios diz que Jennifer Salk não teria saído se a empresa estivesse satisfeita com sua produção. Olha isso, meus queridos heróis. Olha isso. Presta atenção, meus queridos heróis e heroínas. Jennifer Salk fez tudo o que fez por conta da sua ideologia. Ela contratou Phoebe Waller por $20 milhões para produzir para a Amazon Studios. Sabem quem é Phoebe Waller? Aquela atriz que fez o Indiana Jones 4. É. A substituta do Indiana Jones. Outra feminista. Ela está à frente da suposta série de Tomb Raider. O que ela fez? Ela foi contratada, se não me engano, em 2018, Tony, ou 2019. Até hoje, nada. Mas ela foi contratada por quê? Porque ela é feminista. Porque ela está alinhada com os pensamentos feministas da Jennifer Salk. E que filme horrível, As Relíquias do Destino ali. Nossa, terrível. Nossa, terrível. Quiseram fazer com que essa mulher, a Phoebe Waller, né? Phoebe Waller. Amanda Waller, Phoebe Waller, aí. A Phoebe Waller
fosse a nova Indiana Jones. Quem aceitou? Ninguém. O filme flopou. Outro grande prejuízo para Lucasfilmes. E a pá de cal, meus queridos heróis e heroínas, foi a aquisição dos direitos do James Bond, ok? E segundo o Critical Drinker, que é um youtuber famoso, vocês devem conhecer, a Jennifer Salker queria transformar James Bond no universo cinematográfico à la Marvel. A principal detentora dos direitos de James Bond respondeu a isso chamando os produtores da Amazon de idiotas. Ela acabou assinando a cessão de direitos, mas pouco antes de Salker zarpar. Ainda é possível que a Amazon transforme a franquia de James Bond em um festival de lacração. Aqui a gente lê um Twitter lá do Eli Vieira, que é um jornalista, biólogo, cara sensacional. Ele trouxe um resumo do vídeo lá do Critical Drinker. Jeff Bezos ficou cansado dos fracassos de Jennifer e sabemos que ele ganha muito dinheiro, mas o prestígio que ele pretendia ganhar com esse investimento não veio. Então, ela foi demitida e já temos um nome de quem vai liderar o James Bond e não é um nome que gera muita confiança não. Ela produziu coisas boas como a franquia Homem-Aranha da Marvel, que na verdade tem seus altos e muitos baixos, mas também produziu coisas como Rivais e Os Caça-Fantasmas de 2016, só com as mulheres. Já viu, né? Amy Pascal é o nome. Amy Pascal retorna aí aos holofotes para assumir James Bond na Amazon. Sinceramente, meus queridos heróis, nós estamos em mãos totalmente perigosas, certo? Cara, o movimento Me Too fez um estrago em Hollywood. O wokeísmo, Um estrago. de maneira geral, estragou. Cara, então assim, a gente tá fazendo esse vídeo, é um vídeo que prova, mais uma vez, que executivos, que donos de empresa são pessoas como qualquer outras. A Jennifer Salker falou literalmente que, independente dos dados que ela tinha, ela queria investir no que ela acreditava. E ela tem todo o direito. Só que dar tiro com a pólvora dos outros é bom, né? Pois é. É sensacional. Perdeu o emprego. Tá fora. Tá fora. Vamos ver pra onde é que ela vai. Deve ir pra Disney. Ou deve ir pra outro lugar aí, não sei. Eu sei, essas mulheres, elas têm muitos contatos, sabe? Os agentes delas são muito bons. Não esquece que aqui tem 2 produtos especiais para você melhorar a sua vida, que é o curso de inglês do professor Jonas Bressan, curso B-Way, e o nosso querido Tom Dimas com a possibilidade de você aprender a ganhar dinheiro de forma honesta e segura com fórmula de enriquecimento online, ganhando em dólar, principalmente. Tom Dimas aqui no comentário fixado também. Vai lá. Um abraço do Tony. E um abraço do A Elvis. gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Está no ar, heróis e mais.